No verão de 2021, eu e o meu grupo de amigos descobrimos uma série no YouTube totalmente diferente daquilo que alguma vez tínhamos visto. Era uma série de terror, mas não era o típico terror a que nos habituou Hollywood. Era um terror onde, enquanto nos punha desconfortáveis e arrepiados, deixava-nos a pensar e a teorizar. Esta série viria a ser a nossa nova obsessão durante vários anos. Nenhum de nós era propriamente grande fã de terror, mas por alguma razão esta série prendeu a nossa atenção e começámos a juntar-nos em minha casa, com a luz apagada, e começámos a analisar os vídeos, partilhando os nossos pensamentos e teorias. Claro, esta série foi Walton Files. Infelizmente, até ao dia em que termino de escrever o guião, só foram publicados 3 vídeos da série. Por isso mesmo, quando acabamos de ver e rever os vídeos, com todas as nossas teorias já bem estruturadas, decidimos passar a ver outras séries similares e com atualizações bem mais consistentes, tal como o Mandela Catalog, por exemplo. Estamos à espera há anos para que saia o 4º vídeo e para que podamos confirmar ou desmentir as nossas teorias, mas até lá, entretenho-me com esta análise àquela que é provavelmente uma das séries mais assustadoras do YouTube. Walton Files é uma minissérie de analog horror criada por Martin Walsh, largamente inspirada na franquia de jogos de terror de grande sucesso Five Nights at Freddy's. À primeira vista, parece ser uma série confusa e bastante similar a FNAF, devido ao seu formato de vídeos não lineares, sendo que a série vai saltando entre o passado, o presente e o futuro deste universo aterrorizante. E também por ter a mesma temática de FNAF, de um restaurante originalmente para crianças com animatronics, onde estes bonecos aparentemente inofensivos vão se revelando bastante atípicos. Isto foi um dos fatores que mais agarrou a audiência, sendo que cada parte dos vídeos dão aso a novas teorias e discussões intermináveis com pormenores escondidos quase a cada frame. A série decorre entre 1970 e 1990, seguindo a história da Bunny Smiles Corporations, a misteriosa empresa dona do restaurante que visava trazer diversão e felicidade às crianças, mas que se viria a transformar numa história de mistério, terror e traição espalhada entre várias cassetes ocultas. Este vídeo vai funcionar como a parte 1 da análise ao Walton Files. Vou debruçar-me sobre os 2 primeiros vídeos no canal do Martin Walsh e todos os extras ligados a estes. Na parte 2, vou analisar o 3º vídeo, sendo que é o mais largo e honestamente aquele com mais conteúdo de todos. Atenção, este vídeo não serve de substituto para quem quer ter toda a experiência providenciada pela série. Aconselho que vejam todos os vídeos originais ao vosso tempo e que voltem aqui para teorizar comigo sobre esta fascinante história de Martin Walsh e do universo do Walton Files. Os 3 vídeos principais do Walton Files são-nos apresentados como cassetes perdidas por uma empresa chamada Bunny Smiles Corporations. Este primeiro vídeo funciona como a cassete número 1 e antes sequer de dar play encontramos uma mensagem bastante interessante na descrição do vídeo. Cassete 1. Isto é uma compilação de excertos criados pela já extinta Bunny Smiles Company. Tentei recolher o máximo de informação que consegui sobre o que são estas fitas de vídeo, e tudo o que pude encontrar foi que estas fitas foram entregues aos novos funcionários entre 1974 e 1979. O resto das fitas parecem ter sido gravadas pelo novo cuidador das instalações, no ano de 1982. Espero conseguir encontrar mais fitas em breve. Assinado, Anthony. Na imagem com que começa o vídeo, podemos ver no topo o nome da empresa, Bunny Smiles Corporations, juntamente com o nome do restaurante, Bon's Burgers. Além disso, como dizia na carta, esta introdução foi feita em 1974 e foi especialmente criada para os novos trabalhadores da área de apoio técnico. Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. You have applied to a job in technical support and maintenance. What does this job particularly mean?
It means that you, amongst other employees, are the one who will take care of creating a magical and fun experience for Bond's Burgers. Depois desta pequena introdução, segue-se um excerto do que aparentemente parece ser um género de bonecos a cantar músicas infantis. MacDonald had a farm, and on that farm he had some pigs. Aprendemos que estes bonecos são apelidados de Showstoppers e cada um tem o seu próprio nome. O coelho azul chamado de Bon, o mesmo nome que o restaurante e a cara no logotipo, Chá, a ovelha, Buzo, o espécie de mágico e Benny. São uma banda animada criada digitalmente para animar as crianças. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. E nós, o espectador, um facility caretaker com várias tarefas, tais como cleaning protocols, Robot maintenance and repair. and learning how to use BSI technology. Para terminar esta parte da cassete, são-nos apresentados os fundadores deste restaurante, o Jack Walton e o Felix Kraken, que nos deixam a seguinte mensagem. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bond's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. A foto dos fundadores é desconcertante, algo que se tornará uma tendência nesta série daqui em diante. Descobrimos também potencialmente a origem do nome da série, sendo ele um dos fundadores, o Jack Walton. Por fim, é-nos explicado que estas cassetes foram criadas e tinham a intenção de ser vistas algumas semanas antes da abertura do restaurante. Se isso foi ou não o caso, não sabemos. E agora surge o primeiro mistério da série. Após uma transição um quanto desconcertante, surge uma imagem do que parece ser um bunker e uma mensagem larga da BSI que diz o seguinte: Storage Facility K9. Guarda, restaura, protege. A instalação de armazenamento da BSI, também conhecida como K9, é um projeto da empresa com o intuito de armazenar todos os itens de valor do restaurante fechado para sempre Bond's Burgers, dada a situação sobre os acidentes de 1974 dentro das instalações do restaurante. Todo o tipo de adereços, animatronics e jogos de arcada serão seguramente movidos, inspecionados e protegidos dentro de um bunker localizado nas profundezas da floresta de Saint Joanna para sempre. Um Facility Caretaker vai se responsabilizar de proteger a instalação e mantê-la segura e com o correto funcionamento. Uau! Muito para explorar nesta pequena porção. Sabemos então que o Bond's Burgers teve algum tipo de acidente em 1974 e devido a isso teve que fechar para sempre. Então este bunker no meio da floresta de Saint Joanna passou a ser utilizado para armazenar adereços, jogos e os animatronics eles mesmos. Tudo certo até aqui. No final, diz-nos que um Facility Caretaker, função para a qual tinha sido feita a porção anterior da cassete, será o responsável de proteger e manter a instalação segura. Da forma como foi escrito, parece que nos sugere que existe algo de perigoso dentro do bunker. Mas se fosse esse o caso, uma pessoa não seria suficiente para vigiá-lo, certo? De qualquer modo, a verdade é que sabemos agora que algo estranho aconteceu em 1974 e que tudo isto faz parte de uma só cassete encontrada por um tal Anthony, com várias porções de anos diferentes coladas para entregar aos novos empregados entre 1974 e 1979, exatamente depois do tal incidente mencionado. Curioso. Continuemos com a cassete. A primeira parte deste excerto começa com uma mensagem um quanto estranha. Está revertida. Se voltarmos a revertê-la, diz:
Nós finalmente voltamos a lembrar-nos. Aquela boneca velha voltará por ti em breve, Sophie. Sophie. Mas quem é a Sophie? Após este inusitado momento, começa algo que parece um conto para crianças. Produzido pela Sunlight Animations para a BSI em 1979, intitula-se de O Bairro do Little Bon, com a morada Brighton 27 estampada na porta. Este capítulo tem como título A Grande Festa do Pijama do Bon, escrito por uma tal de Sarah Evelyn. It's a brand new day in Little Bon's neighborhood and a really special one for sure. A narradora começa por dizer que é um dia bastante especial no bairro do Little Bon, e depois dele nos ser apresentado visualmente, a narradora explica que o protagonista espera pelos seus amigos para uma festa de pijama. De seguida, a narradora lista os convidados para a festa, sendo eles No entanto, no momento em que decide repetir a lista, algo estranho acontece. O Billy é substituído por uma foto desfigurada, enquanto o fundo e os olhos do Bon ficam negros. Esta imagem é-me familiar. Foi claramente desfigurada, mas ainda assim faz-me lembrar alguém. O conto segue com a chegada dos convidados à casa do Bon. A narradora explica-nos que com a chegada de todos, dá-se início à noite de cinema com um filme de comédia em que o Bon gastou todo o seu dinheiro. Bon spent all his money on a really funny movie, which he hopes all of his friends will enjoy and will laugh with Little Bon. Novamente a mesma imagem. Porque a inserção, obviamente intencional, desta cara desfigurada num cartoon para crianças, que supõe-se que funcionaria como uma tentativa de vender mais merchandising, não? And friends watched the movie. I guess we can say they had a blast of a time. Aqui as coisas ficam realmente estranhas. Vemos os 4 amigos juntos no sofá a olhar em direção à televisão. Parando o frame da televisão, observamos bastantes detalhes interessantes. À esquerda, um boneco do próprio Bon. À direita, novamente o nome Sophie, aparentemente estampado naquilo que parece uma caixa de medicamentos. E dentro da televisão, uma mensagem. Deixa de sair daqui. Estará alguém preso? Haverão sido estas cassetes e animação editadas por alguém desesperado, preso num lugar qualquer, como uma tentativa de chamar a atenção e de pedir socorro? O vídeo continua após os showstoppers irem dormir. Once the night dropped, they all Após um barulho estranho, o Bon acorda. Segue o som até à cozinha. Onde vê um póster com a mesma fotografia de antes e a confirmação de que esta figura é, de facto, o Jack Walton, ainda que bastante mais distorcido do que anteriormente. Depois de acender um isqueiro, é-nos revelado por umas milésimas de segundo um frame muito desconcertante. Vemos uma figura que aparenta ser uma criança, também com um isqueiro numa vestimenta de trabalhador e com algo escrito no chapéu. Sophie. Por detrás vemos como um animatronic do Bon totalmente destruído e com sangue, algo não natural para uma máquina.
Este frame não é nada mais do que simbólico. Entende-se perfeitamente que não estava na animação original, sendo que haverá sido adicionado posteriormente por alguém ou por algo. Para além da transformação do Bon numa criança, que aparentemente saiu de dentro dele, sendo que o animatronic está destruído e a sangrar por trás, temos o póster de desaparecido do Jack Walton. Conectando ao excerto anterior, acho que é seguro assumir que a Sophie tem alguma conexão com a BSI e talvez até com o Walton. Para além disso, sabemos que por alguma razão havia uma caixa de comprimidos com o nome dela. Terá sido ela a razão do acidente? Será que realmente ela saiu do corpo do Bon ou estarei a fazer uma sobreanalisação disto tudo? Temos já várias respostas para perguntas que ainda não colocamos. Esta é uma característica única do Walton Files. Estamos a 6 minutos do primeiro vídeo e de uma forma totalmente não linear e atípica, sabemos que o Jack Walton e o Felix Kraken abriram um restaurante de animação infantil, o Bon's Burgers, com música e um show de animatronics. Infelizmente, em 1974, houve um acidente inesperado que obrigou os donos a fechar para sempre o restaurante. Sabemos também que uma criança chamada Sophie está de alguma forma ligada a estes eventos e personagens. O resto, vamos descobrindo mais tarde. O vídeo continua com uma abordagem diferente. Agora vemos gravações de uma máquina de filmar do dia 10 de outubro de 1982, já depois da meia-noite. Nesta cena acompanhamos o caminho tomado pelo meio da floresta por alguém que se proclama o novo Facility Caretaker, explicando-nos que a gravação é explicitamente exigida pela empresa. Something like that. I honestly have no clue because I started working here. Actually, I'm going there right now. But they gave me this weird location. Somewhere in a forest, I think, to work at. And I've been driving for 20 minutes and I can't find the place. Depois de dizer que estava a conduzir há 20 minutos e que não encontrava o local, o vídeo corta para uma nova gravação, bastante escura, agora sim com um novo Facility Caretaker já no lugar de encontro, que parece ser o armazém K9 que nos foi apresentado antes. I think it's gotta be it. Anyway, so Chris told me this place hasn't been working since about 78, 79. And that was 4 years ago, I think. So chances are it's going to smell horrendous. Ele menciona um Chris, que lhe explicou que o armazém não trabalha desde o ano de 78 ou 79 e agora, 3 ou 4 anos mais tarde, voltaram a contratar alguém para tomar conta do lugar. Recordemos-nos que na mensagem anterior era explicitamente dito que haveria sempre alguém a proteger o armazém e a zona à volta do mesmo. Porque todos estes anos sem esse funcionário, não temos como saber. Já dentro do armazém, ouvimos a respiração nervosa do novo funcionário enquanto aponta a luz para uns quadros que provavelmente estariam postos no antigo restaurante, já que vemos tanto o Jack como o Felix e provavelmente as suas famílias. Por fim, dá-se de caras com os icónicos animatronics, e especificamente o Bon. Aqui, o Caretaker explica que foi contratado também para arranjar os animatronics, como nos foi indicado naquela introdução no início do vídeo. Enquanto ele vai testando o robô, podemos observar umas manchas ou até talvez uns buracos em várias partes do corpo, algo que é reconhecível também daquele frame onde aparecia a criança Sophie.
Os 2 braços estão funcionais e aparentemente a cabeça e o sistema de voz também, porque vemos movimento da cabeça e do nada começa a fazer um barulho estranho. Este é sem dúvida o momento mais assustador e unsettling deste primeiro vídeo. A maneira como o boneco aparentemente abandonado e disfuncional surge e do nada vemos uns olhos a aparecerem dentro do espaço que deveria estar vazio, somente para chorar cataratas de sangue. É o estilo de terror que prende os milhões de fãs desta série. Sem necessitar um jumpscare ou cenas violentas, vemos como o Bon aparenta estar possuído ou simplesmente com uma pessoa dentro de si. Sinceramente, das 2 opções, não sei qual é a mais assustadora. No momento seguinte, vemos um novo, ou será que devo dizer antigo, funcionário a tentar escapar pela floresta. No entanto, aquilo que todos esperamos acontece. Esta animação grotesca mostra-nos o mesmo Bon coberto de sangue no momento em que apanhou o funcionário. Podemos ver o seu braço metálico, vemos outra vez os olhos e desta vez mostram um brilho estranho no centro, que juntamente com aqueles dentes não serão características humanas. E agora vem o que é, na minha opinião, a parte mais interessante, confusa e misteriosa deste primeiro vídeo. Começamos por ver a transformação de uma cara de uma forma bizarra, passando de surpreendido ou talvez assustado para uma expressão neutra, e vemos as feições da cara a modificarem-se, o tamanho a diminuir, esticar e aumentar até que por fim um palhaço desformado. Poderá esta ser a representação excêntrica e bizarra da pessoa ou entidade que adicionou isto à cassete para descrever o estado da cara do Facility Caretaker? Ou terá algum significado adicional? Vemos também uma mensagem que lê: "Não sinto nada", o que nos indica que o personagem estará ainda vivo, mas, ao mesmo tempo não. Ele pensou que eu era ela. Refere-se ao Bon, que pensou que ele era ela quem? Será a Sophie? Nenhuma destas perguntas são esclarecidas e simplesmente aprendemos que, para além deste novo Facility Caretaker ser um me da Wii, ele chama-se Brian Stells, ou chamava-se. Por fim, o vídeo termina com uma nova foto desfigurada do Jack Walton. E claro, para concluir toda esta tensão e stress, uma versão radiofónica do Clair de Lune.
Este primeiro vídeo da série é um pouco confuso, mas ao mesmo tempo bastante necessário. Pessoalmente, eu adoro a forma como nos é apresentada a história. Esta forma não linear, através das cassetes introdutórias obviamente alteradas. E a realidade é que este é o primeiro vídeo de uma série que tinha muito por onde sair mal. Claramente inspirada em Five Nights at Freddy's, o Martin Walls, criador da série, decidiu arriscar e criar a sua própria história, e a verdade é que era difícil pedir melhor. Apesar deste ritmo mais lento, o primeiro vídeo é perfeito para introduzir as novas audiências, como eu a primeira vez que vi, a este conceito de analog horror. Sem aproveitar-se dos truques típicos do terror, como a música que aumenta a tensão até ao jumpscare final, este vídeo serve incrivelmente como introdução à série. Faz-nos pensar, questionar o que estamos a ver e aquilo que para mim é o melhor de toda a série, teorizar sobre a história, sobre o que poderá ter acontecido. Ainda assim, consegue ser desconcertante o suficiente que nos deixa sempre incómodos e na ponta da cadeira, preparados para nos assustarmos a qualquer momento. Sinceramente, eu acho que este primeiro vídeo serve exatamente os propósitos aos quais se propôs. Ainda assim, felizmente, espera-nos um segundo vídeo que vai elevar o nível da série para um patamar completamente diferente. Vamos a ele. O segundo vídeo é um pouco mais largo que o primeiro e contém bastante informação importante. Desde logo, na descrição, podemos ler novamente que esta é uma cassete encontrada pelo tal Anthony, tal como no primeiro vídeo. A mensagem lê: Esta é outra compilação de gravações da BSI e eu consegui contactar gente em fóruns e grupos que têm mais informação sobre a empresa. Estas gravações centram-se à volta de um projeto de realocação que estava a ser executado durante os anos 70, mais especificamente em 1978. Um ex-funcionário da BSI mencionou que estas gravações eram extremamente privadas e só algumas pessoas possuíam cópias. Quando a empresa desapareceu durante o início dos anos 80, todas as gravações em relação ao projeto foram banidas e destruídas. Estas são super raras e tenho muita sorte em tê-las. Quanto a mim, eu estou bem, simplesmente em casa à espera que o Covid não me foda. Cuidem-se. Interessante. Este tal Anthony encontrou estas cassetes décadas depois de elas serem supostamente banidas e destruídas. Encontrar uma é muita sorte, duas já deixa de ser coincidência. Como teve ele acesso às cassetes? Já que não podemos responder essa questão, foquemo-nos no que é mais importante. Ele diz que esta cassete é sobre um projeto de realocação da empresa durante os anos 70. Será que isto foi quando levaram todo o equipamento do restaurante para o armazém K9? Faria sentido, as datas coincidem. Ele menciona também um ex-funcionário da empresa com quem ele teve contacto. Estranho. Mas enfim, vejamos o vídeo. O primeiro minuto e pouco deste vídeo mostra-nos já o que nos espera para os restantes 16 minutos. Agora que estamos já dentro do universo do Walton Files e conhecemos alguns dos personagens, o ritmo acelera significativamente. Se desacelerarmos o vídeo um pouco, vemos também que surge, durante só um frame, o início de um link do YouTube. Para já não nos serve de nada, mas manteremos a atenção a ver se o resto do link é-nos revelado. Quando inicia o segmento seguinte, o que chama logo a atenção é o câmbio que houve com o logo da empresa. A parte direita da cara do Bon foi trocada pela parte mecânica dentro dos animatronics. Em seguida, o narrador dá as boas-vindas aos funcionários da empresa, afirmando que esta gravação é aquela que mudará por completo a vida de BSI para melhor. Explica-nos que depois de 4 anos de bastante trabalho legal, a empresa decidiu pôr em prática o plano B que foi criado depois do encerramento trágico do Bond's Burgers em julho de 1974. Aqui podemos observar uma caixa com bastantes pastas que provavelmente contém nada mais que burocracias da empresa. Vemos que a primeira pasta tem no título Bond's Burgers, data a 26 de agosto de 1974 e aparece o nome Jack Walton em baixo, enquanto que a pasta seguinte tem o título Armazém K9 com data de 23 de julho de 1975 com o nome do Felix. E a pasta com mais destaque, com o nome do projeto de realocação datando somente ao ano de 1975 e novamente com o nome do Felix.
No entanto, podemos também ver que novamente há uma parte do vídeo bloqueada, aquilo que se assume que seria uma pasta a mais. O narrador continua apresentando a imagem oficial do projeto, com o Bon apoiado a um computador onde trabalha um homem que para já não podemos identificar a 100%. Mas o segmento seguinte é bastante confuso. Vemos novamente o Bon, como na cassete passada, com manchas de sangue ou buracos ou algo parecido, e o áudio sofre algum tipo de problema. Neste ponto, o narrador explica que iremos analisar o projeto, começando com uma versão oficial daquilo que aconteceu há 4 anos, o que podemos assumir que isto foi feito em 1978. O segmento seguinte consiste numa explicação simplificada e acelerada dos eventos. Numa animação de 8 bits, vemos novamente o mesmo homem da outra imagem, enquanto um funcionário guarda o Billy num caminhão que vai levar todos os itens para o K9. No entanto, quando o caminhão dá meia volta, vemos algo que parece o Death Reaper a conduzi-lo. Qual será o significado disto? Estranhamente, o narrador afirma que depois do acidente surgiram várias oportunidades de negócio, como venda de merch e bonecos de peluche e até uma série de televisão, provavelmente aquela que assistimos no vídeo passado. Neste frame, de forma bastante subtil, encontra-se uma pista muito importante para a história. Entre os livros e abaixo da televisão, encontra-se uma caixa onde está escrito VHS, que para quem não sabe são cassetes, e com o título Desaparecimento do Jack Walton. Aqui é-nos confirmado que realmente algo misterioso aconteceu ao Jack Walton e ainda não foi descoberto o quê. No entanto, eu acho que isto não seria colocado neste momento sem qualquer razão aparente. O que me leva a assumir que este desaparecimento estará obviamente conectado com o acidente de 1974. O vídeo continua com a explicação de que este projeto consiste numa ideia aparentemente brilhante do Felix de restaurar e reprogramar os animatronics para levá-los para um novo restaurante que seria aberto num futuro próximo, que segundo a animação seria em 1982. Felix Kranken had the brilliant idea of restore and reprogram the robots of Bond's Burgers with the purpose of relocating them in a new restaurant that would be opened in a not so distant future. A pretty smart plan, right? Making enough money to eventually reopen the Bond's Burgers restaurant is no doubt a brilliant idea. É de salientar que agora o Felix aparece sozinho como fundador da empresa. E podemos também assumir que será ele o homem a trabalhar no computador e na animação do 8 bits. Isto mostra que a empresa está a distanciar-se completamente do que quer que tenha acontecido ao Jack Walton e quase que esquecer-se que ele existiu e participou na criação da empresa. Eles até usam a mesma fotografia do primeiro vídeo, onde os dois estão a apertar as mãos, mas agora com fotografia cortada à metade. O narrador continua a explicar que a ideia do Felix com este novo restaurante é juntar dinheiro suficiente para abrir o Bond's Burgers original e começa numa estranha louvação ao fundador. Felix Kranken, a man with not only a giant brain, but also a giant heart. Não só este corte repentino para a figura do Walton no momento em que o narrador proclama o coração gigante do Felix, tal como 4 segundos aterroradores numa imagem negra onde, subindo a luminosidade, podemos ver outra vez a cara de Jack Walton, sorrindo psicoticamente, como que simbolizando que ele não pode ser esquecido. E que o que quer que tenha acontecido naquela noite trágica vai pesar para sempre no futuro da empresa e, quem sabe, até do Felix. E agora começamos um novo conteúdo da cassete. Apresenta-se o título como fase de reprogramação, com um subtítulo indicando o foco nas expressões faciais. Decidem usar a Benny como modelo e vamos observando os testes que são feitos de forma a que os animatronics expressem sentimentos diferentes.
até que a música corta. Uma cara completamente alterada vai aparecendo de dentro da Bunny enquanto ela move os olhos de um lado para o outro, até que por fim para, fitando diretamente para os nossos olhos, até que surge uma última vez esta cara desconcertante e desta vez com todas as feições humanas: a boca, o nariz, orelhas e olhos. No entanto, o segmento seguinte é ainda mais confuso. Vemos uma animação da Benny num quarto com 3 portas, enquanto a narradora vai repetindo interminavelmente que a coelha Benny tem que sair. E vemos como, ainda que passando pelas portas, ela volta sempre ao mesmo sítio. The mighty rabbit needs to get out. The mighty rabbit needs to get out. The mighty rabbit needs to get out. The rabbit is starving. The rabbit is starving. Enquanto a narradora repete que a coelha está a morrer à fome, ela para no centro da sala e começa a chorar. Todo o vídeo começa a bugar até que por fim corta para gravações de coelhos a correr livremente. E de novo, a Benny. Subitamente, o vídeo de fundo corta. Ficamos só nós e a Benny, com o mesmo olhar desesperado de antes. Um coelho preso e um cartaz desaparecido. Outro desaparecido. Já foi estabelecido na primeira cassete que os animatronics têm algum tipo de vida própria ou pelo menos um controle sobre as ações e movimentos. Isto significa que todo este segmento pode induzir-nos a que também a Benny tenha algum tipo de consciência e controle. Poderá ela também ter matado alguém ou até estar possuída por algo? Novamente, a cassete corta para um novo segmento, que começa com uma imagem dos Showstoppers todos reunidos. Depois, uma segunda imagem bastante estranha, talvez o interior mecânico dos animatronics a quando da restauração. Uma máquina de arcade com o título Bunny Farm e, por fim, uma foto de bonecos de merch dos Showstoppers, seguido da chá com o título do segmento Apoio Técnico. Welcome to Technical Support. Today we will focus on the area tour and orientation inside K9, the Bunny Smiles storage facility. We recommend all facility caretakers to have all needed equipment in hand and to always wear the Bunny Smiles uniform. But most importantly, all of you... Não, espera. Voltemos atrás. ...and to always wear the Bunny Smiles uniform. Exatamente. Tal como eu pensava. A chá apresenta-nos o uniforme dos trabalhadores na secção do apoio técnico. Uniforme esse que já tínhamos visto antes no primeiro vídeo. Claro, e o Brian, também do vídeo passado. Once you have all the necessary equipment at hand, we are ready to go. Hello, I see you made it to the storage facility. I bet you must be very excited and nervous to start working here. But let's stop and think. Do you have all the necessary items for your job tasks? I thought so. Let's put on a nice backpack and start packing some items. Let's check the items you will require for your job at K9. Lantern? Check.
Snacks? Check. Key? Check. Camera? Check. Walton. Olá mais uma vez. Sabemos agora então que este é o vídeo que terá visto o Brian antes de começar o seu trabalho. Claro, provavelmente sem estas edições totalmente desconcertantes. Mas sabemos que aquela roupa estranha que vestia aquela pequena miúda era a mesma roupa que o Brian levava vestida. Estará isto conectado de alguma maneira? Claramente que esta cassete foi alterada para chamar a atenção daquilo que aconteceu ao Brian e, como não podia faltar, ao Jack Walton. Mas e a Sophie? Onde é que ela se insere no meio disto tudo? Agora entramos num género de tutorial animado liderado pela Chá, que nos vai mostrando os cantos à casa. Wow, it's pretty dark here. You should turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the... Passamos pela sala de descanso. It's important to keep track of which rooms you enter. This place can be really tricky and you could get lost very easily. This is the resting room. In this room, you can sit down, rest, talk with coworkers, you name it. Remember to always keep this room as clean and organized as possible. A clean environment helps to get tasks done faster. A dirty environment only makes your job harder to get done. Seguindo para a sala de arrumos, onde existem 3 portas, sendo a primeira onde se arrumam os itens de limpeza, a segunda onde se guardam os antigos prémios e a merch sem uso do restaurante que fechou, e a terceira. Welcome to the basement. Right now, you are in the main... Novamente um áudio invertido. Colocando-o na ordem correta, ouve-se. A Rosemary ia ao restaurante todas as noites à espera que o seu amado marido reaparecesse depois do seu desaparecimento de 4 semanas, mas sem resposta. Até um dia em que ouviu uma voz dizer: "Eu sei onde é que ela está, Rosie." Vinda dos bastidores. Aqui temos bastante informação que vem de encontro às nossas dúvidas de antes. Uma tal Rosemary, ou para nós portugueses, Alecrim, viu o seu marido desaparecer 4 semanas antes. No entanto, o que a voz lhe disse é que sabia onde estava uma ela. Quem? Se foi o marido que desapareceu, por que lhe interessaria saber onde estaria uma mulher ou uma rapariga? Será o marido o segundo desaparecimento da sua família? Basement. Right now, you are in the main storage area. As you can see, this is the room where we store more important items such as stages, tables, arcade machines, and birthday props. Now, please follow me to the next door. Após seguirmos a Chá para uma outra sala, surge uma imagem bastante perturbadora dos animatronics da Chá e do Bon. No entanto, a partir daqui, a voz da Chá muda, fica mais grave. E ela avisa para não tocar nos animatronics a menos que sejamos um técnico contratado para tal, como o Brian. Mas aqui, quando passamos para supostamente uma nova sala, acabamos por voltar à mesma onde ouvimos o áudio revertido. E isso afeta de alguma maneira a Chá. How odd. I remember we visited this room already. Vê-se as lágrimas a cair dos olhos e quando ela vai a sair, toda a sala se distorce e destaca-se a foto da Chá da parede, agora também a chorar. E por fim... Sophie, where am I? Agora sim, as coisas começam a fazer sentido. Continuamos na mesma sala e a Chá pergunta: "Sophie, onde estás?" E vemos como a figura da Chá vai se alterando com a de uma mulher. A mesma mulher que vemos no quadro da parede. O mesmo quadro onde antes estava a Chá. By the time the lady entered the backstage as the voice told her to, missing husband wasn't there. Instead, she found a rabbit. Por fim, também nos explicam o que aconteceu à Rosemary.
Vemos a mesma mulher de antes e a mesma voz da Cha explica que depois de seguir a voz para os bastidores, a Rosemary não encontrou o seu marido desaparecido, senão que somente o Bon, totalmente autoconsciente e funcional, que lhe diz repetidamente que ainda que esteja partida, ele vai repará-la. Rose broken will fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. Até que... partida, desmembrada, aparentemente morta. Vemos a figura do Bon a levantar os pedaços da despedaçada Rosemary e a levá-los para a Cha, colocando-os dentro exatamente no momento que uma sombra entra na sala. Numa sala e num momento onde não devia estar mais ninguém. When she woke up, she looked beautiful. But on the inside, Every single part of her body was bleeding out. Mas afinal Rosemary não estava morta. A narradora conta-nos que quando acordou ela estava linda, tal como havia prometido o Bon. Neste caso, dentro da Cha. No entanto, por dentro, sentia que todas as partes do seu corpo estavam a sangrar. E se pensarmos bem, não é a primeira vez que ouvimos isto. Por fim, esta secção termina com um novo cartaz de desaparecimento. Aumentando a luminosidade, vemos claramente que é da Rosemary, outra das vítimas desaparecidas. Antes de passar à próxima e última secção deste vídeo, vamos recapitular um pouco estas últimas informações. Passamos a conhecer a história trágica da Rosemary. Esposa de um desaparecido de 4 semanas, veio ela também a pertencer a esse grupo. No entanto, descobrimos também que ela tem alguma conexão à Sophie. Talvez seja a mãe, tia, irmã, não sabemos. Foram confirmadas também as suspeitas iniciais de que os animatronics podem ter pessoas dentro, num certo estado de limbo onde não estão vivas, mas também não estão mortas. Este é o caso de Rosemary e da Cha, que compartilham agora um mesmo corpo e uma mesma identidade, ainda que não sabemos se alguma característica das pessoas que são postas dentro dos animatronics mantém-se. Sabemos sim que isto é uma grande possibilidade de ser a razão que levou o Bons Burgers a fechar tão cedo depois da sua abertura. Foi mencionado várias vezes um acidente, mas sem se referir a nada específico. Mas para que um restaurante seja fechado tão drasticamente e que um dos seus fundadores seja completamente apagado da sua identidade e história, eu creio que é seguro assumir que algo deste género deverá ter passado. Se não mesmo este acontecimento. Tanto quanto sabemos, poderá ter sido este ato macabro, visto por um funcionário desconhecido por nós, que levou a que o restaurante fechasse definitivamente, depois de pelo menos 3 desaparecimentos. Seguindo com o vídeo, passamos à quarta e última gravação, que começa com uma mensagem que lê: o seguinte conteúdo foi gravado durante o mês de julho de 1978, entre os dias 12 e 14, onde 3 técnicos da BSI se voluntariaram para passar 3 dias no armazém, com o propósito de reprogramar os animatronics de forma a poder executar o Relocate Project. Estes técnicos são a Hilary B, Ashley P e Kevin W. Não sei porquê, parece que todos os técnicos da BSI são Miss da Wii, mas isso é para lá do ponto. Segue-se a seguinte mensagem. A seguinte gravação mostra os 3 funcionários a restaurar os animatronics do Bons Burgers. Vejamos. No, but the place itself was open during a short period of time, in which there are a number of cases occurred around the area. Yeah. Começa então com os 3 funcionários à porta do K9 a conversar sobre o Bons Burgers. A Hilary é quem está mais informada de todo o caso e da história do restaurante. Algo bastante interessante que ela explica é que durante o pouco tempo que o restaurante esteve aberto, vizinhos queixaram-se de que ouviam música desde o restaurante durante a madrugada, às 2, 3 da manhã, além de manter as luzes ligadas.
along with the lights on, which was weird, because back then, the company didn't really worry about hiring night guards. But yeah, the place closed after people reported hearing the screams of the adult woman inside of the restaurant. Jeez. So yeah. Aqui, a Hilary conta algo que nos responde a uma questão que tínhamos posto anteriormente. Ela explica que o restaurante fechou definitivamente na noite em que se ouviu um grito de uma mulher adulta dentro do restaurante. Lá está. Como eu tinha teorizado anteriormente, provavelmente na noite da Rosemary. Mas mais interessante ainda, ela conta que nessa mesma noite, os responsáveis do restaurante só deixaram entrar uma ou duas famílias. E que os animatronics nem sequer estavam no seu funcionamento habitual de entretenimento e que as cortinas estavam completamente fechadas. Depois disto, que claramente não é um presságio, o vídeo corta para os 3 técnicos já dentro do armazém. Aqui vemos o trio a discutir a condição das máquinas e a melhor forma de restaurá-las, nomeadamente a Cha e, posteriormente, o Bon. Descobrimos que a empresa responsável pela construção dos robôs chama-se Cyber Fun Tech. E aparentemente, após o restaurante fechar, eles tiveram que rever a condição de animatronics devido às várias queixas de irregularidades de comportamento. Ashley afirma que pensa que foi neste momento que os tais buracos foram feitos, para tentar chegar ao endosqueleto. Mais tarde, no momento em que decidem ir dormir, Ashley menciona que lhes foi dada uma pequena chave sem explicação de qual era o seu intuito. You're just overlooking stuff. I mean, why would they give us a key with no use whatsoever? Exactly. It has to be for something interesting. Maybe, but we're running out of time. We should focus on finishing these robots by tomorrow. Right. Good night. Na gravação seguinte, o Kevin explica que não foram capazes de reprogramar os robôs como planeado. Bad news. Your programming phase was unsuccessful. We had a lot of inconveniences when we tried to restore the robot. Some damaged parts and the skeleton models made it impossible to add the new features. And let's not forget the fact that we didn't have enough time to end the project. Yeah, we hope we can go back with better equipment and better deadline. As Hillary said, we're begging the company to allow us to return to a more organized plan. But for now, this ends the reprogramming phase for the relocation project. And log. Depois, afirma que termina assim, infelizmente, a fase de reprogramação. Ou deveria terminar. Nessa mesma noite, Ashley decide explorar e tenta descobrir o uso para a tal chave. Hey guys, this is Ashley. I'm using the camera because I am planning to find wherever this key leads to. I'm sure whatever this key hides could save the project. I will show this footage to you guys once you wake up. I know you guys told me not to wander around, but I genuinely think this small key could be a lifesaver. Ela descobre que a chave abre uma porta que tem escrito Backdoors, ou em português, Porta dos Fundos. E então decide explorar. See if I can find anything interesting, and then go back. Simple. This is bigger than I thought. I don't think I have enough time, so I'll just try and peek around doors and see what's inside. Após entrar em várias salas vazias sem nada de interessante, deparou-se com uma porta já aberta. E passando pela porta, viu várias peças descartadas de endosqueletos e animatronics sem uso. No entanto, é a partir das próximas salas onde a situação começa a ficar realmente estranha. Room number 26 or 27, I think. As you can see here, there are some spare heads. Nothing I'm interested in, to be honest. Na sala 26 ou 27, ela não tem bem a certeza, a Ashley vê cabeças extra, provavelmente descartadas. E do nada assusta-se com um animatronic que está pendurado na parede. Well, this is bizarre. I can't really tell if this buddy is a robot or a puppet, but why is it hanging on the wall? This is really weird. E por fim, chega à última porta e encontra um palhaço. Ou devo dizer, o palhaço. Palhaço Billy.
This is the last door. I've never seen this clown thing before. It's really, like, there's absolutely no way I'm getting close to that thing. I'll probably wait till you guys see this video and come down here with me so we can take a close. Depois de descobrir o palhaço, naturalmente, Ashley assusta-se bastante e, sabiamente, decide voltar para os seus colegas antes de fazer qualquer tipo de asneira. Claro, isto até encontrar uma cassete. I found this. I'm pretty sure that clown thing had a cassette player installed. So I guess I'll have to be brave and try and see what this whole thing is. Neste frame, podemos ver que a cassete tem escrito descartar e uma data. 11 de agosto de 1970 e algo. Eu diria que 78, mas sinceramente não tenho a certeza. Ao lado de uma foto dos Showstoppers com data de 28 de junho e alguns desenhos. Ela decide então colocar a cassete no reprodutor instalado no corpo do Billy e ouve-se uma música de aniversário. I don't really know why this dude has a cassette player thing installed. But my guess is that it's used for birthday parties, like, you know, play a customized tape or something? I don't know. But we're about to find out. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Hello, I'm Billy, the funny movie clown. Do I sing you a song? If not, then we're ready, Bill. She lied to us. She lied to us. Now. Estava claro que isto ia acontecer. Mais uma vítima do Bon. Jack, Susan, Charles, Rosemary e Sophie. 5 nomes. Neste momento, conhecemos 3 deles. O Jack, a Rosemary e a Sophie. Estão os 3 desaparecidos e claramente conectados com incidentes com os animatronics. Podemos assumir disto é que uma tal de Susan e um tal de Charles provavelmente também poderão ser vítimas dos animatronics à data da alteração ou até da criação da cassete. Por fim, as luzes apagam-se. E o Bon? Quem mais poderia ser? Vemos a foto inicial do trio somente com a cara da Ashley agora. Cara esta onde os olhos vão desaparecendo e surgem manchas de sangue, enquanto ouvimos os gritos no fundo da própria Ashley. Por fim, o Billy apresenta-se oficialmente. Hello, I'm Billy, the funny movie clown. Do I sing you a song? If not, then we're ready, Bill. She lied to us. She lied to us. Now. Depois de uma nova mensagem revertida, um braço aproxima-se da cara e retira a máscara para revelar uma cara humana totalmente desfigurada, cheia de sangue e sem olhos. Podemos assumir que, tal como a Rosemary, o Bon colocou o corpo da Ashley dentro do Billy para fazê-la linda. Aparece subitamente também um texto que lê. Eles foram-se embora no dia seguinte. Pensaram que a Ashley tinha sido embora mais cedo, mas ela estava na porta dos fundos, gritando o máximo que conseguia, mas ninguém ouvia os seus gritos. Nos dias seguintes, os caretakers reclamariam do cheiro horroroso que vinha da porta dos fundos, o que levou a que a empresa decidisse cessar operações do armazém até outra novidade.
O Relocate Project foi mal sucedido. A Ashley continua ali, mas já não grita mais. Viu algo que não deveria ter visto. E agora ela está linda. Ela está linda. Ela está linda. E assim em diante. Por fim, depois dos créditos, ouvimos uma voz distorcida a dizer: Shadow Man sees me when lights go off. O Homem-Sombra alimenta-me quando as luzes se apagam. Com uma imagem final da Bunny Farm, algo que abordarei na segunda parte desta análise ao Walton Files. Assim termina o segundo vídeo. Mas esta análise ainda não, porque surge o resto do link que tinha aparecido no início do vídeo. Colocando todo este link na barra de pesquisa, vamos dar com o seguinte vídeo, intitulado Lucky You. Este sim será o último pedaço de conteúdo que analisarei neste vídeo antes de fazer um resumo final de tudo o que vimos até agora, teorias e a minha opinião pessoal sobre toda a série. Lucky You. Cá vamos. Como já é tradição, comecemos pela descrição do vídeo. Desta vez não temos a típica mensagem do Anthony, mas sim um pequeno parágrafo que diz: a história do Bob's Burgers se remonta ao ano de 1958, onde 2 estudantes universitários tiveram a mesma ideia de performadores animados. Os seus nomes eram Jack Walton e Felix Kraken. Levou-lhes 16 anos para executar este conceito, e nessa altura já Kraken e Walton tinham construído as suas próprias famílias. O Felix, casado com uma linda senhora, e o Walton, para além de um excelente marido, era também um pai de 3 lindas crianças. O vídeo começa com um antigo logo do Bob's Burgers e faz-nos acompanhar toda a história do restaurante, desde o dia da sua inauguração, a 28 de junho de 1974, a primeira festa de aniversário, 2 dias depois, e os últimos shows antes do encerramento, entre o dia 10 e 19 de julho desse mesmo ano. Parece que é um género de vídeo de despedida do restaurante à data do encerramento. A música alegre que acompanhava o vídeo subitamente para, e vemos o restaurante já fechado, o armazém K9 e, por fim, os animatronics abandonados. E então, uma data. 11 de junho de 1974. You must be so confused about what you saw. Don't be scared, my little bunny. Answers will be given eventually, but don't try to solve this puzzle only with the pieces you have so far. This is only the beginning. For I'm going to tell you a story of broken people, beautiful people. He is so sorry about what he did to them, but there's nothing he can do. Remember that. Um narrador indeterminado fala-nos diretamente, enquanto vão surgindo imagens das cabeças do Bon, Shah, Benny, Billy e Buzo. E depois o mesmo vídeo de galinhas a correr soltas e o K9 outra vez. Ele diz que é normal estarmos confusos com o que acabamos de ver, que esta é uma história de pessoas quebradas, pessoas lindas. Referindo-se claramente ao momento em que as pessoas foram assassinadas, partidas em pedaços e colocadas dentro dos animatronics. O narrador diz-nos que ele, quem quer que seja que tem controle sobre o Bon, lamenta tudo o que fez, mas que não tinha opção. E aqui começa a repetir indefinitivamente: segurança em pastilhas, Sophie. Segurança em pastilhas, Sophie.
enquanto revemos os assassinatos do Brian e da Ashley. Sophie. Safety and pills. 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 Sophie. Surge então um boneco novo, um urso branco, que já tinha surgido anteriormente em alguns momentos, mas nunca com preponderância para a história. Agora surge totalmente sozinho e destacado. Voltamos a ver as pastilhas de animação da festa de pijama e... Oh, não consegues ver? Fiz com que ficassem lindos. Não sei como. Nem sequer era a minha intenção. Mas filo. Eles tentaram falar connosco. Em analógico. Eles vão ser ouvidos. Este é o seu pedido de ajuda. Para além disso, eles querem que saibamos o que aconteceu naquele ano. Mas temos que ser pacientes. Olha, eles são cheios de vida. Dançam ao som da música. Cantam e riem ao som da música. São perfeitos. São perfeitos. Eles verão-te em breve, Sophie. E assim termina a primeira parte desta análise. Acho que para qualquer cético que não acreditava na qualidade do Walton Files, estes últimos vídeos tiraram totalmente essas dúvidas. Eu devo admitir que a mim, pessoalmente, esta série prendeu-me desde o início, mas quando cheguei ao segundo vídeo e vi todos estes easter eggs, mensagens escondidas e toda a plot por desvendar, foi impossível não querer continuar. Como expliquei no início, originalmente vi esta série com amigos, o que fez com que todo este mistério, suspense e plot twists fossem o quanto mais emocionantes. Analisávamos quase frame por frame para ver qualquer tipo de informação escondida e a verdade é que temos milhentas teorias sobre toda a série e sobre todas as perguntas que são deixadas em aberto. Mas felizmente, o terceiro vídeo que vou analisar na parte 2 responde a bastantes destas perguntas. Em forma de resumo, o que sabemos até o momento é o seguinte. O Jack Walton e o Felix Kranken eram dois amigos, pelo menos desde a universidade, que tiveram uma ideia de criar um restaurante com animação. Ideia essa que veio a realizar-se em 1974, mais especificamente no dia da inauguração, a 28 de junho. No entanto, pouco mais de um mês depois, o restaurante fechou indefinitivamente. Sabemos que foi devido a um acidente trágico que nos foi revelado na consequência de uns gritos femininos que vieram dentro do restaurante. Para além disso, há vários desaparecimentos associados a este restaurante, sendo o próprio Jack Walton um deles, uma senhora chamada Rosemary e talvez uma tal de Susan e um Charles. Anos mais tarde, também vieram a ser vítimas os técnicos de manutenção do armazém K9, chamados de Brian e Ashley. No entanto, surge várias vezes um mesmo nome que é central à história, mas que pouca ou nenhuma informação temos. A Sophie. Ela surge no primeiro vídeo, vestida com um uniforme que vimos a descobrir que é dos técnicos de manutenção, com a figura do Bon por detrás dela. Vemos caixas de medicamentos e sabemos que a Rosemary foi atraída para os bastidores do restaurante à procura dela. Também ela está desaparecida. Por fim, o Lucky You acaba por ser uma mensagem direta para a Sophie, contando-lhe a história do restaurante e avisando-a que eles também irão atrás dela. Claro, estes eles sendo os animatronics. Porque, sem explicação até agora, os animatronics têm algum tipo de autoconsciência e controle sobre si mesmos. O protagonista, chamado Bon, parece ser o líder de qualquer que sejam os objetivos destas máquinas. Ele é o responsável pelos assassinatos e por colocar os corpos assassinados e despedaçados dentro dos animatronics. Para ele, é a maneira de torná-los lindos, algo bastante macabro e desconcertante. Sabemos então que temos 3 desaparecidos confirmados de 1974 ou anterior a essa data, sendo eles o Walton, a Rosemary e a Sophie. E mais 2 potenciais desaparecidos desta mesma altura, uma tal Susan e um Charles.
Sabemos também que é possível que hajam algumas destas pessoas dentro dos animatronics, num estado de limbo onde não estão vivos, mas também não estão mortos. Este é o caso da Rosemary, dentro do corpo da Chá. Anos mais tarde, temos também a confirmação da morte do Brian e da Ashley, sendo que eu creio que a Ashley também foi colocada dentro do corpo do Billy. Assim sendo, sobram-nos uns quantos animatronics. Dos Showstoppers temos o próprio Bon, o Buzo, que é o mágico, a Chá, que é onde está a Rosemary, e a Benny, que aparentemente também terá alguém dentro dela se nos recordarmos deste excerto do vídeo. Mas conhecemos também o Billy, que supomos contém a Ashley. Desta forma, sobram o Bon, o Buzo e a Benny. No entanto, os restantes desaparecidos são mais: Jack Walton, Charles, Susan, Sophie e Brian. O que significa que pelo menos 2 destes não estarão dentro dos animatronics. Será que os outros animatronics também contêm alguns dos restantes desaparecidos? Quem é a Sophie e que relação tem com todos os outros personagens e com as tragédias de 1974? E o Felix, onde se insere no meio disto tudo? Sabemos que tentou reabrir o restaurante e limpar a imagem da marca, mas por que esta decisão de tentar fazer desaparecer a memória do seu melhor amigo? Ficamos com estas dúvidas e com uma experiência única. Sem sombra de dúvida, o Walton Files é uma das melhores séries de analog horror atualmente no YouTube, e bastou os 2 primeiros vídeos para comprovar isso mesmo. Obrigado a quem acompanhou o vídeo e a minha análise, e não percam a parte 2 desta minissérie, onde analisarei o terceiro e último vídeo canon à data do Walton Files.